Bem-vindos ao canal do Prof. Martins Bill. Estamos trabalhando com a prova do Enem 2022, questão 91 do caderno amarelo. Diversas substâncias são empregadas com a intenção de incrementar o desempenho esportivo de atletas de alto nível. O chamado doping sanguíneo, por exemplo, pela utilização da eritropoetina, é proibido pelas principais federações de esportes no mundo. A eritropoetina é um hormônio produzido pelos rins e fígado e sua principal ação é regular o processo de eritropoiese. Seu uso administrado intravenosamente em quantidades superiores àquelas presentes naturalmente no organismo permite que o indivíduo aumente a sua capacidade de realização de exercícios físicos. Esse tipo de doping está diretamente relacionado ao aumento da... Já vamos analisar as alternativas, antes vamos dar uma revisada no ciclo da eritropoetina. Bom, quando os níveis de oxigênio estão normais, tá, a chamada via de acionamento da eritropoetina está fechada, olha aqui, ó, está fechada. Mas quando ocorre um desequilíbrio, estão vendo aqui, ocorre, por exemplo, o que vai provocar o desequilíbrio é a hipoxia, principalmente, né? Então, vou dar um exemplo aqui, hipovolemia, alguém perdeu sangue rapidamente num acidente ou coisa assim, ou está tendo uma perda de sangue irregular, né? Isso é um desequilíbrio. E aí, quando reduz os níveis de oxigênio do sangue, os rins e o fígado são estimulados a produzir eritropoetina. A eritropoetina vai estimular a medula óssea vermelha, tá, a produzir mais hemácias. Na medula óssea vermelha nós encontramos células tronco de hemácias, que são chamados de eritrócitos. Muito bem. Então, aumenta a eritropoiese, aumenta a produção de eritrócitos, que são as hemácias, certo? Então nós temos um número maior de hemácias no sangue. Com isso, né, aumenta a quantidade de oxigênio transportado, certo? E isso vai ficar sendo estimulado até que os níveis de oxigênio fiquem normais. E aí vai fechar a via novamente. Então, eritropoiese é a produção de eritrócitos, certo? Também chamados de hemácias. Então vamos analisar as alternativas uma a uma, tá? Então, por exemplo, na letra A, esse tipo de doping está diretamente relacionado ao aumento da frequência cardíaca? Na realidade, não, tá? O que vai aumentar a frequência cardíaca são emoções, o esforço físico, as substâncias estimulantes como a cafeína, alguns medicamentos também aumentam a frequência cardíaca, condições médicas, arritmia, taquicardia, suplementos termogênicos também fazem aumentar a frequência cardíaca e a própria adrenalina, num susto, num medo, numa situação conflitante. Então essa não é a resposta. Letra B, capacidade pulmonar. Bem, a capacidade pulmonar, né, a capacidade, como a gente está vendo aqui nesse quadro, né, vital, 4,5 litros. Né? Por exemplo, o volume residual vai aumentando com a idade. Não é bom ter resíduo de ar nos pulmões, porque vai ter muito CO2 lá. Então vai aumentando com a idade, ou seja, vai perdendo eficiência. Né? Entram 10 mil litros e saem, entram e saem 10 mil litros dia. Então, assim, a capacidade pulmonar não tem nada a ver com o aumento de eritrócitos, de hemácias, conduzindo O2 pelo sangue. Então, essa alternativa não tem relação com aquilo que está sendo perguntado, ok? Bom, vamos para a letra C, então. Aumento da massa muscular do indivíduo. Observando aqui, tá, que o principal mecanismo na mitocôndria, tá, da respiração celular que produz ATP é a fosforilação oxidativa que acontece lá na cadeia respiratória e é dependente de oxigênio. O músculo ele vai ter esse benefício energético para a sua contração muscular. Mas o que leva ao aumento da massa muscular, bom, ingestão de proteínas, atividade física do indivíduo, certo? E eu vou acrescentar mais uma coisa aqui, aumento das fibras musculares. Então, diretamente, o aumento da massa, não da sua contração, o aumento da massa vai depender dessas outras coisas, então não tem relação direta com o EPO, ok, gente? Vamos analisar a letra D. Aumento da atividade anaeróbica da musculatura. Observando aqui o ciclo de Cori, quando existe uma falta ou uma queda na oxigenação, certo? Entra em ação a fermentação lática que vai manter o músculo funcionando, certo?
Então a fermentação lática produz menos ATP, mas produz ATP na falta de oxigênio. O melhor mecanismo de produção de ATP é dentro da mitocôndria através da fosforilação oxidativa, certo? Então, na falta de oxigênio, então vai fazer fermentação. Agora, o EPO aumenta a quantidade de oxigênio, ou seja, vai diminuir, não vai aumentar a atividade anaeróbica, vai diminuir a atividade anaeróbica na realidade. Bem, vamos para a letra E, que é a resposta correta, porque já fomos até a D, né? Então, a letra E é a resposta correta. A taxa de transporte de oxigênio aumenta a taxa de transporte de oxigênio pelo sangue, o que dá uma vantagem tremenda para os atletas, certo? E a forma como eles descobriram esse tipo de doping, né, usando uma substância que já existe no nosso corpo, porque não adianta fazer um exame de EPO, porque os humanos têm EPO, né? Então eles fizeram o seguinte, nem foi diretamente com o EPO, eles mediram a quantidade de hemácias no sangue, porque à medida que as etapas vão passando, certo, no decorrer da corrida, há uma redução na queda das hemácias, certo? E alguns atletas não tinham essa redução. Daí sim eles foram investigar a quantidade de EPO no sangue dos atletas e encontraram uma quantidade acima do natural. Certo? Obrigado pela sua atenção, a resposta é a letra E. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, bata o sininho, dê o seu joinha, que para o nosso trabalho aqui é muito importante. É isso aí, valeu!